Eu sou ator e diretor de teatro, né? Faço isso como profissão. Sou presidente da Federação Catarinense de Teatro. Hoje Santa Catarina tem 150 grupos profissionais de teatro no estado, congregados na federação. E também sou membro do Conselho Estadual de Cultura, né? E do Conselho Gestor de Cultura do estado também. Então tenho essa minha atividade política aí na área da cultura. E tenho discutido desde a primeira Conferência Nacional de Cultura e colaborado com o Ministério da Cultura na composição do Sistema Nacional de Cultura. Só para vocês, moro em Jaraguá, sou de Florianópolis, na verdade, mas já estou morando em Jaraguá há 20 anos. A gente tem um grupo de teatro ali atuando. Primeiro queria parabenizar a Neva pela organização, né? Pela organização. A gente tem de algumas conferências que o pessoal está tudo numa pompa, coisa e tal, e não mostra a realidade da cidade. Eu acho que esse filme foi fundamental para mostrar o que é e onde está a cultura de Xireder. É fundamental isso, muito bem, muito bom, né? E pela organização da conferência. Queria fazer essa coisa. E parabenizar também porque aqui em Xireder a gente tem educação e cultura, né? Eu tenho encontrado muito no estado educação e turismo, né? Que para mim é uma dicotomia maluca, porque não sei quem que nos afastou um dia da educação. Acho que a cultura tem que voltar para junto da educação, e para mim é junto da educação e da saúde, assim como está na Constituição brasileira. Então parabéns também a Xireder por esse fato de estar colocando aqui uma Secretaria de Educação e Cultura. Vocês são raros, assim, porque no estado a maioria é educação e turismo. Não sei de onde vem essa ideia, mas, enfim. Como vocês vão discutir os 5 eixos, e a gente se assusta um pouco quando lê esses eixos, né? A gente estava discutindo com o professor que elaborou o eixo fundamental da Secretaria Nacional, e a gente falava para ele, pô, mas é tão filosófico isso, é tão aberto. E ele falava para a gente assim, tem que ser filosófico e tem que ser aberto, porque é tão grande, tão diversa a nossa cultura no país, que se a gente fizer um texto muito fechado, talvez a gente encontre municípios que a realidade não vai se encaixar aí dentro. Então por isso que esse texto ele parece, a princípio, complexo, mas quando a gente for ler ele com atenção, a gente está ali dentro. O Brasil está todo dentro desse texto. Eu vou procurar fazer minha fala para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo no Brasil desde que o ministro da Cultura, Gilberto Gil, assumiu, né? Literalmente, quando o Gilberto Gil assumiu e ele foi lá assumir o Ministério da Cultura, que quem conhece Brasília é um andar de um daqueles prédios lá, ele encontrou o prédio vazio, estavam lá as cadeiras. E a grande maioria estava trabalhando lotado no Ministério, mas morava em Miami. Tanto que acho que ninguém aqui sabe qual era o nome do outro ministro da Cultura antes do Gilberto Gil, né? Se alguém souber, me diz, porque eu também não sei. Tá? Então ele foi o que eu costumo dizer que foi o primeiro ministro da Cultura do Brasil, como houve também a primeira Conferência Nacional de Cultura. Então muita coisa está começando. Na cultura a gente está começando tudo mesmo, a partir de 2004. Para vocês terem ideia, foi a primeira Conferência Nacional de Cultura, foi um primeiro estudo encomendado para o IBGE sobre a cultura brasileira, que não se tinha, né? E a primeira ideia de se montar um Sistema Nacional de Cultura. Tudo isso começa a partir de 2002, 2003, quando em 2005 a gente consegue então fazer a primeira Conferência Nacional, que não era conferência, porque não havia nada para conferir naquele momento. Foi uma proposição, né? Como é que se atuava em cultura? A gente tinha uma Lei Rouanet, muitos de vocês já ouviram falar da Lei Rouanet, e tudo era a partir daí. No primeiro estudo que a gente pediu para o Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, 80%, quase 90% dela ficava concentrada no eixo Rio-São Paulo. E não falo o eixo Rio-São Paulo, o estado do Rio e o estado de São Paulo. Falo a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. E depois dessa constatação, todo mundo começou a berrar, e foi uma coisa que foi dita na primeira Conferência Nacional de Cultura: a gente tem que mudar essa lei, tem que mudar esse sistema, porque assim não vai desenvolver cultura nunca no país.
Perguntaram a primeira coisa para o Gilberto Gil quando ele assumiu o ministério, assim: ministro, qual vai ser a ótica do teu mandato? E ele falou: a ótica do meu mandato vai ser a abrangência, né? E quando falou isso, muita gente não se tocou o que seria, né? E aí, passa o próximo para mim. A primeira coisa que ele falou, assim: nós vamos ter que entender no Brasil a cultura nas 3 dimensões dela: na dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. E aí complicou para todo mundo, porque a gente entendia a cultura na dimensão simbólica somente. A gente entendia essa possibilidade artística e cultural do ser humano de simbolizar, né? De eu fazer uma peça de teatro e mostrar uma realidade de uma outra forma, né? De eu fazer uma música e isso me traz outros sentimentos, de eu fazer uma manifestação cultural, como tem a busca do rei aqui, e essa manifestação nos diz alguma coisa. Isso é todo o simbolismo da cultura que está por aí, né? Isso é inerente ao ser humano, a gente precisa disso, a gente precisa arrumar outra forma de se comunicar para se fazer entender de outra maneira diferente, né? A gente faz isso no teatro, faz na música, faz nas artes plásticas, né? Quando Picasso pintou Guernica e a gente chega diante do quadro e chora, porque a gente vê ali uma guerra. Ela não está ali, mas o sentimento da guerra está. A gente sabe disso, a gente sente isso. Isso é a parte simbólica da cultura. Não, volta. Mas precisava entender a dimensão cidadã da cultura. Isso a gente não entende no Brasil e é uma discussão que é nova ainda para a gente. Está escrito na Constituição que todo cidadão brasileiro tem direito à educação, saúde e cultura. Mas está vinculado no orçamento só 25% para a educação, 15% para a saúde e nada para a cultura. E como é que você dá direito se você não vincula o orçamento? É muito fácil a gente entender o direito à educação. Bota escola, professor, bota carteira, mesa, o professor vai lá dar aula, está feita a educação. Não é só isso, claro, né? Mas é muito fácil a gente entender onde se materializa. É muito fácil a gente entender onde se materializa o direito à saúde. Hospital, enfermeiro, médico, está feito. E a cultura como direito? Complicou. Mas eu vou dizer para as pessoas: vocês têm direito a ter poesia, vocês têm direito a ler. As pessoas, todo cidadão tem direito a assistir teatro, tem direito a assistir cinema, e tem direito à comunicação, tem direito a tudo que tange a cultura. Ela tem direito à cultura. Todo cidadão de Schroeder tem direito a usufruir da cultura de Schroeder. Mas como é que a gente faz isso na prática? Agora que pega. Então esse discurso da cultura como direito, a dimensão cidadã, a gente precisa entender. Isso é um complicador ainda, para nós. E a dimensão econômica da cultura, que aí, se a gente não entende a cultura como direito, para entender a dimensão da cultura na dimensão econômica é mais difícil ainda. É fato, toda conferência eu abri, o pessoal diz assim: então a gente está aqui reunido muito bem para essa missão que é tão difícil, trabalhar com cultura, porque a gente sabe como é difícil e não sei o quê. Esses discursos sempre: mas por que é difícil? O meu amigo, cultura dá dinheiro, está provado isso. O ministro nos fala quando ele entrou, foi para uma reunião da Organização Mundial do Comércio. Aí estavam discutindo o incentivo que a batata americana tem. Os americanos, e a nossa batata, a batata inglesa, essa não conseguia concorrer com a batata americana. E o pau pegando nessa discussão da Organização Mundial do Comércio, e os brasileiros querendo que os americanos diminuíssem o subsídio da batata americana para poder concorrer, porque a nossa batata, e eles disseram: não vamos diminuir, porque a batata brasileira tem mais qualidade que a batata americana, aquela discussão toda. E o Gilberto Gil que estava lá, né, convidado como ministro, está olhando. De repente o americano levanta a mão e diz: não, a gente diminui, vamos fazer um acordo. A gente diminui o subsídio da batata, mas vocês abrem o mercado para o cinema americano, o mercado brasileiro. Pode ser? O Gilberto Gil pulou da coisa e disse: mas o cinema de vocês não tem qualidade. A batata tem, mas o cinema não tem, né? Abre o cinema. Aí o ministro pulou e disse: e assim que está acontecendo, que vem acontecendo durante anos e anos.
A gente está trocando a nossa cultura, né, por batata. Tá? Lógico que a gente quer plantar batata, mas a gente também quer fazer cinema. Por que não? Por que não podemos fazer cinema? A gente não é bom para isso o suficiente? A gente não tem essa capacidade? Temos sim. E a gente pode, está sendo provado. Né? Depois que começou o incentivo ao cinema brasileiro, né, tem filme estourando em tudo que é parte do mundo. Ah, mas aí, por que não ia? Porque a gente trocava, né? Então a gente tem que parar em algum momento, né? Porque ainda não cessou aquele momento cultural, quando os portugueses aqui chegaram, né? E pegaram todo o ouro do índio e entregaram o espelhinho para o índio.